Fala Inês, fala Inês, a gente está respondendo o Enem de 2024, primeira aplicação, referência no caderno amarelo, e a gente vai para uma questão que eu considerei polêmica. Eu sei que isso vai surpreender muita gente, mas a questão é a de número 34, que teve como habilidade a de número 9, que para mim também não ajuda muita coisa, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. A gente vê aí o grupo social é algo talvez que mais faça sentido para falar da habilidade. Aí você está se perguntando por que essa questão é polêmica, inclusive você ranqueou como dificuldade baixa. Para mim, muita gente vai acertar. E talvez o bom aluno, a boa aluna que pensou aí um pouco demais, que viu alguns detalhes, talvez até de aulas, tenha sido penalizado pelo gabarito, já que é uma questão que, se talvez for muito acertada, vai prejudicar a TRI. Tá bom? Vamos ver por quê. Lembrando que ela é a questão de número 1130 no meu livro, que traz 1.200 questões do Enem arrumadinhas por conteúdo. Esse é o capítulo final do livro de Educação Física e Habilidades, e a gente está vendo só questões nessa seção aí da habilidade de número 9. É um texto de Sou MR, eu até fiz aqui uma coisinha, eu coloquei para a gente ver o próprio livro, tá? Para a gente ter aqui o artigo, na verdade, científico, que foi publicado. É um texto, portanto, do Marcos Roberto Sou, ou da Mariana Zuanete Martins e do Mauro Betti, tá? Então aí, 3 autores, portanto, desse texto, que aparece aí pra gente na referência bibliográfica. Portanto, aqui tá o pessoal. As relações das meninas com os saberes das lutas nas aulas de educação física, revista Nutrivivência, número 56, de dezembro de 2018, texto com adaptações. Então, vamos ver aqui, portanto, do que é que o comando, né, fala. Olha só qual é a pergunta do texto. Segundo o texto, isso é interessante, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão de quê, né? Então a gente tem que ler o texto para entender o que é que acontece. Vamos à leitura do texto, portanto. Por trás do universo masculino das lutas, masculino entre aspas, né? Porque não é de fato, não existe isso, né, de masculino e feminino, mas no suposto universo masculino das lutas, é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática corporal. Algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambiente de lutas. A inclusão das mulheres em combates de artes marciais mistas, o MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Então, vários fatores têm estimulado a presença, a adesão feminina à prática de lutas, né? Uma pesquisa científica mostrou menor participação, e tem, né, é adaptado, né? A gente vê que tem uma mudança brusca, dá até para perceber que deveria ser outro parágrafo até, mas enfim. Uma pesquisa científica mostrou menor participação, entretanto, né, e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Então, apesar de estar subindo, e diz até no comando, nas escolas as meninas aderem pouco à prática de educação física. Entre as justificativas dos alunos discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam os alunos à luta como uma expressão corporal masculina e, por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer a sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Então, existe essa estigmatização da prática da luta como sendo algo masculino. Então veja, segundo o texto, apesar do aumento da participação das mulheres em lutas, a realidade na escola é diferente. Por quê? Por causa da esportivização desse conteúdo. Nada a ver, né? Então, esportivização, não, porque as mulheres praticam outras atividades, como vôlei, handebol, enfim, não é o fato de ser um esporte. Masculinização dessa modalidade. Não me agrada um pouco a letra B, apesar de ter sido a letra que eu marquei no Enem, na minha live aqui em que eu respondo o Enem inteiro na noite do primeiro dia, né? Ou seja, sem gabarito oficial, eu dei letra B, mas fiz essa ressalva. Não me agrada essa maneira tão, digamos assim, brusca, sem nenhuma uma suposta masculinização dessa atividade, visão dessa atividade como masculina. Eu faria um outro enunciado aqui para a letra B, tá? Porque fica parecendo que é uma coisa verdadeira, né? De que a luta é uma coisa masculina. Então, é uma suposta masculinização dessa modalidade, visão dessa modalidade como masculina. Para mim, evitaria um pouco essa ideia de que parece que a gente tem que concordar que a luta é uma coisa masculina. Tudo bem que é na visão dos alunos e das alunas, mas foi o gabarito oficial, eu marquei,
mas acho que merece uma ressalva. Me diz aí se você concorda comigo. Letra C, enfoque desses eventos pela mídia. Não, o enfoque dos eventos pela mídia, pelo contrário, né? Turbina a participação feminina, como diz o início do texto. A realidade na escola ainda é diferente em razão do trato pedagógico dessa manifestação. Veja, é uma letra que tem um grau de atração, podemos dizer assim, à marcação. Ou seja, se os professores tratarem diferentemente, discutirem com os alunos que não tem um aspecto masculino, que não tem necessariamente um aspecto ligado a homem praticar a luta, talvez isso pudesse mudar o quadro. Tá? Inclusive, o artigo que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar lá, né, é um artigo que vai trazer, né, as relações das meninas com as lutas, é um artigo grande, aqui a gente tem cerca de 20 páginas, e aí na página, por exemplo, aqui, ele vai elencando, né, as razões para as meninas não aderirem às lutas, e ele coloca aqui, por exemplo, ó, o primeiro argumento logo exposto, né? Masculinização e machismo como elementos desfavoráveis à mobilização feminina, tá bom? Aí ele coloca como segundo argumento aqui, que desestimula, né, o medo de se machucar, né, também como elemento desfavorável. E o terceiro argumento que vai ser exposto é a vergonha, né, a vergonha de se expor, expor o corpo. E aí a conclusão a que se chega nesse artigo, que é aonde eu quero chegar também, é que as aulas de educação física, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas. É o trecho do texto, né, que a gente acabou de ler, por tensões de gênero e sexualidade, tal, tal, tal. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Nesse sentido, essa investigação forneceu algumas pistas para melhorar a construção de conhecimento pedagógico das lutas em relação às questões de gênero e assim favorecer a intervenção do professor quanto à participação feminina. Número 1, né? Faz-se essencial contextualizar e tematizar questões de gêneros com o intuito de romper estereótipos. Por exemplo, quem frequenta os espaços das lutas? As lutas podem ser praticadas por homens e mulheres? Por que a maior presença de homens praticando lutas? Só isso aí já daria margem para a gente ficar com a pulga atrás da orelha para a letra D. Ou seja, o trato pedagógico também nas aulas de educação física não ajuda. Tudo bem que isso no texto não está tão claro, mas o comando também, né? Ah, professor, mas você mostrou que o primeiro argumento que ele usa para as meninas não participarem é justamente a masculinização. Sim, mas o comando diz, segundo o texto, apesar de aumentar na sociedade, na escola não aconteceu isso. Por quê? Porque existe uma visão masculinizante, vamos dizer assim, da luta. Mas também o trato pedagógico não está, talvez, esclarecendo essas questões, né? Então, eu, volto a dizer, eu marquei letra B, acho que a letra B é mais óbvia, mas não censuro quem marcou a letra D, sabe? Como eu acho que a letra D dá margem para que a gente pense, até porque a letra B de bola está sendo muito taxativa na sua redação, tá? Volto a dizer aqui que minha intenção aqui nesse vídeo não é concordar com o gabarito, eu já fiz um gabarito ao vivo no dia do Enem, dizendo que era a letra B, antes mesmo de o INEP divulgar o gabarito, mas eu estou problematizando porque para mim essa letra B não me agrada muito, apesar de eu ter marcado justamente ela. Letra E, marginalização desse tema pela educação física, não, né? Não é o problema. Não me parece que a educação física marginaliza, coloca em escanteio, em segundo plano, etc, etc. Tá bom? Então, com ressalvas, me diz aí se você marcou a letra D, com ressalvas, eu também não acho que a letra D seja tão evidente assim. Para mim é uma questão mal feita, tá? Eu acho que ela permite que a gente faça uma inferência, apesar de não ter a palavra inferência no comando. Se você queria apenas a justificativa do gabarito, portanto, lhe frustrei, né? Se você queria debater porque você de repente pensou em outro aspecto do texto, tá aqui um debate para você, mas eu mantenho aí com ressalvas o gabarito letra D, portanto, tá bom? E se você não conhecia o canal, fica aqui o convite para que você se inscreva, porque aqui a gente não justifica o gabarito apenas não porque deu letra B no INEP, eu tenho que concordar. Não, se eu discordar, eu vou dizer, inclusive lhe sugiro aqui que veja a minha playlist Polêmicas do Enem, vou deixar aqui no final do vídeo, inclusive uma questão que até hoje eu discordo do Enem, já fiz algumas vezes em sala de aula, depois de ter gravado o vídeo e continuo discordando, tá bom? E se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos, é só se tornar membro aqui do canal. Se você não se inscreveu, também se inscreva, deixe seu like aí, não custa nada. E sendo membro, você tem acesso a um banco de vídeos exclusivos e se ajuda e ajuda o canal também aqui a se manter, a entregar sempre novidades, tá bom? É só virar membro aqui do canal. E vamos ver então essa questão que para mim continua tendo o gabarito equivocado.
Clica aqui. É melhor do que eu estar falando tanto. Clica aqui que eu tô te esperando.